que você está fazendo aí na sua casa? Eu aqui na minha estava lendo essa história aqui, ó. É o livro do Pequeno Príncipe. Você já conhece? Pois eu acho que todo mundo devia conhecer. E olha, hoje a Rita vai contar essa história pra gente aqui no canal. Então acompanhe esse vídeo até o final e conheça a história desse príncipezinho que já foi traduzida para mais de 80 idiomas. Fica com a gente, dá um like no vídeo aqui embaixo e aproveita. Da nossa casa para sua, aqui no Tantos Contos. Essa é a história de um menino que, quando ele tinha 6 anos, ele resolveu fazer um desenho de algo que ele tinha visto e tinha se encantado. Uma serpente engolindo um elefante. Eis o seu desenho número 1. Mas as pessoas não conseguiam entender o desenho e logo diziam: "Ah, é um chapéu? Que belo chapéu!" O menino ficou tão entediado, tão chateado, que resolveu fazer o seu desenho número 2. E eis o resultado, porque somente assim os adultos iam compreender. O tempo foi passando e as pessoas incentivaram o menino a deixar o desenho para lá, porque afinal de contas não ia dar resultado nenhum na sua vida. Então ele foi estudar matemática, geografia e outras áreas e resolveu ser piloto de avião. Então, quando ele cresceu e foi ser piloto de avião, ele ia para todos os lados com seu avião e conheceu vários lugares. Então, um dia, quando ele estava no deserto, ele encontrou uma criatura extraordinária. Foi o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe apareceu e logo ele estava tão ocupado arrumando seu avião que o Pequeno Príncipe dizia assim: "Desenhe-me um carneiro, eu preciso de um carneiro." E o aviador dizia: "Não, eu não posso desenhar um carneiro, eu nem sei desenhar um carneiro. Tenho mais o que fazer, tenho que consertar o meu avião. Mas, por favor, desenhe-me um carneiro." E o Pequeno Príncipe insistiu tanto, mas insistiu tanto, que ele resolveu fazer um desenho de carneiro e não estava bom. Resolveu fazer o segundo desenho de carneiro e continuava não estando bom. Esse tem cara de bode. E o outro parece doente. E o outro, então, todos eles tinham defeito. O homem já estava nervoso, o aviador, até que ele resolveu fazer o seu primeiro desenho. Ele falou assim: "Quer saber de uma coisa? Vou mostrar meu primeiro desenho, quero ver se o Pequeno Príncipe entende." Ele se surpreendeu quando o Pequeno Príncipe disse: "Não, eu não quero uma serpente engolindo um elefante. Eu quero um carneiro." O Pequeno Príncipe havia entendido seu desenho? Que legal! Então ele foi lá, desenhou uma caixa e disse: "Tome, o seu carneiro está aí dentro." E o Pequeno Príncipe ficou muito feliz e disse que ia levar a sua caixa lá para o seu planeta. O Pequeno Príncipe ficou muito amigo do aviador. Ele contou muitas histórias interessantes. Disse que lá no planeta onde vivia, ele tinha 2 vulcões em erupção e um vulcão que não estava em atividade. Disse também que tinha uma rosa que era muito exigente, mas que ele gostava demais dela. O dia que ele resolveu andar por outros planetas, a rosa ficou muito triste, mas ela não demonstrou aquele sentimento. E disse para o Pequeno Príncipe para ele ser feliz. O Pequeno Príncipe foi embora, mas ele sempre levou a sua rosa no coração. O Pequeno Príncipe disse também que quando ele passou por vários planetas, e um dos planetas que ele passou, ele encontrou um rei, conheceu um rei muito diferente, que somente dava ordens razoáveis. Ele só mandava as pessoas fazer aquilo que elas iam fazer mesmo. Então, como não tinha ninguém para ele mandava no pôr do sol e dizia:
faça o pôr do sol na hora que ele já ia acontecer. Então fica fácil assim mandar, né? O Pequeno Príncipe achou que esse rei era meio bizarro. No seu caminhar, o Pequeno Príncipe conheceu outras pessoas ainda. Ele passou por vários planetas e um desses planetas ele conheceu um homem que gostava de beber e bebia demais. Mas na verdade ele bebia porque ele queria esquecer. E sabe o que ele queria esquecer? Ele queria esquecer que ele bebia. Que coisa, né? Em um desses planetas, o Pequeno Príncipe conheceu um geógrafo. Ele escrevia, ele desenhava muito sobre as montanhas, sobre os rios, mas ele não conhecia nenhum, porque ele não sabia explorar. Ele queria que o Pequeno Príncipe fosse o seu explorador, mas o Pequeno Príncipe não quis nem saber. O Pequeno Príncipe também conheceu um outro homem muito estranho. Era um empresário que contava as estrelas e ele fazia com que aquelas estrelas fossem dele. Ele achava que as estrelas fossem dele. Onde se viu, o Pequeno Príncipe ficou olhando aquilo e achou aquilo tudo muito esquisito. E também teve um outro planeta que o Pequeno Príncipe conheceu, um homem muito vaidoso, um homem que só olhava para si. Ele não conseguia olhar mais ninguém, ele só ficava olhando para ele mesmo o tempo todo e queria ver admiradores, queria que o Pequeno Príncipe o admirasse e ficasse batendo palma para ele toda hora. Que homem esquisito! E assim, o Pequeno Príncipe foi conhecendo muitas coisas além do seu planeta. Até que quando ele chegou no planeta Terra, ele conheceu a raposa. Esse personagem foi muito importante na vida do Pequeno Príncipe, porque ela ensinou o Pequeno Príncipe que o importante na vida é criar laços. Então, a raposa convidava o Pequeno Príncipe todo dia para eles irem para o campo e se encontrar, todo dia no mesmo horário, porque assim um ia sentir falta do outro e eles iam criar laços. O Pequeno Príncipe não entendia muito bem isso no começo, mas depois ele achou até interessante. Então ele ficou meio sem entender quando ele foi embora e essa raposa chorou e chorou muito. Mas o que o Pequeno Príncipe não entendia é que toda vez que a raposa olhasse os campos de trigo, ela ia lembrar dos cabelos loiros do Pequeno Príncipe e isso ia fazer todo sentido. Então, quando ele foi embora, ela realmente ficou bem triste, mas ela ia lembrar dele pro resto da vida. O Pequeno Príncipe, quando ele conheceu a raposa, ele entendeu que a sua rosa, lá no planeta dele, ela era única. Apesar de existirem outras rosas, a sua rosa era única, porque ela havia cativado o Pequeno Príncipe. Isso foi muito interessante. E toda essa viagem do Pequeno Príncipe fez com que ele também sentisse muita falta do seu planeta, o asteroide B612. E toda vez que ele olhava para o céu e ele ficava lembrando daquele planeta tão bonito dele e pensando, como será que eles estão? Os vulcões, a minha rosa, os baobás. E um dia ele estava tristonho quando ele encontrou uma serpente. Essa serpente prometeu para o Pequeno Príncipe, se a saudade doesse muito no coração dele, ela poderia picá-lo e ele poderia ir para o lugar que ele quisesse. Um dia, essa dor no peito dele doeu tanto, ficou muito mais difícil e o Pequeno Príncipe foi ao encontro da serpente e ela o picou. O aviador encontrou o Pequeno Príncipe de um jeito muito triste que ele nunca esperou. Mas aquele menino fez muito bem para a vida do aviador e ele nunca mais foi o mesmo. E até hoje, com certeza, ele deve se lembrar daquela criatura extraordinária que contou tantas histórias e que mostrava tanto amor
pela vida e por aqueles que ele amava.